Então vamos lá, pessoal, a gente gastou um tempão aí com a sarna demodésica, agora a gente vai falar de escabiose, né, ou sarna sarcóptica, né, que é a sinônimo da escabiose, né. Vai ser muito mais simples, muito mais tranquilo, né. A evolução desse caso, né, da clínica da escabiose é de aproximadamente 2 meses. O padrão do proprietário é esse, ele chega falando que o problema perdura por 2 meses, que o quadro se agravou há 2 meses, que a coisa está piorando há 2 meses, e a gente às vezes não dá importância para isso. Isso é muito importante e é verdade em 80% dos casos, tá? Então a gente vai comentar bastante disso quando mostrar as fotos. A doença é causada pelo Sarcoptes scabiei, não tem nada a ver com o Demodex, é um ácaro diferente, não é da microbiota, né? E eu falo um negócio que deve ser uma atrocidade parasitológica, mas pensa no Sarcoptes como se ele fosse um mini carrapato. Aí eu te pergunto, cachorro passeando na rua pega carrapato? Você responde, pega. Cachorro indo no banhetosa pode pegar carrapato? Pode. Cachorro andando no carro que leva os cachorros para o banhetosa, o tal do carro que faz o serviço leva e traz, pode pegar carrapato? Pode. Cachorro que anda com passeador na rua pode pegar carrapato? Pode. Cachorro que pode ir para a praia pode pegar carrapato? Pode. Então ele pode pegar escabiose também em todos esses lugares, tá? Então a transmissão é direta e indireta, de todas as maneiras, fômite contaminada, ambiente contaminado, passeando na rua, passeando no jardim, qualquer lugar. Isso as pessoas comem bola na anamnese. Oi, tudo bem? Tudo que está acontecendo? Ele coça. Há quanto tempo? Ah, ele coça há 1 ano. Onde ele mora? No apartamento. A pessoa fala, bom, ele mora no apartamento, ele não tem sarna. Bobagem. Bobagem. Presta muito atenção, porque esse detalhe é extremamente importante. Extremamente importante. Ok? Não podemos esquecer disso. O ácaro, ele tem uma patogenia totalmente diferente daquela patogenia que a gente apontou na sarna demodésica. O ácaro cava galerias na epiderme, ele vai colocando ovos pela epiderme, e ele faz uma lesão mecânica e provoca, além de ele andar na pele, isso por si só deve causar prurido, ele provoca uma reação de hipersensibilidade tipo 1. Então é das doenças dermatológicas uma das que mais coça, né? Lembra que a gente falou, sarna demodésica não coça, coça quando tem infecção secundária, mas o bicho tem infecção secundária. O bicho chega com prurido, é um prurido às vezes importante, mas ok. O da escabiose é desesperador, né? Das poucas vezes que você clinicando vai ver o cachorro coçar na sala de espera, ele fica alucinado, tá? Então a escabiose a gente não pode esquecer dela, é uma doença simples, né? Mas que tem bastante casos e a doença está mudando. Mais uma doença que está mudando, eu vou apontar para vocês o porquê disso. Eu vou passar um filme para vocês agora, né, que é o cachorro apresentando o que a gente chama de reflexo otopedal. Tá? O reflexo otopedal, ele é uma manobra que você faz, né, aqui está o filme, você esfrega a orelha e o cachorro imediatamente responde com a pata. Tá? Essa esfregar a orelha e ele responder com a pata é um reflexo que ocorre muitas vezes, né, na escabiose. Eu vou parar o vídeo agora, né? Ele ocorre muitas vezes na escabiose, mas ele não é patognomônico de escabiose, ok? Ele não é patognomônico de escabiose. Então o que acontece? A gente tem cães que têm escabiose, a maioria dos cães com escabiose, eles têm reflexo otopedal, tá? A maioria dos cães tem reflexo otopedal. Mas existem cães que têm prurido, que se coçam e que não têm reflexo otopedal. Então é importante fazer o reflexo otopedal? É importante fazer o reflexo otopedal. Mas isso dá o diagnóstico? Não dá. Quando eu faço o reflexo otopedal e dá positivo, isso quer dizer que o cachorro tem escabiose? Não, o raciocínio é o inverso. Um cachorro que você suspeita de escabiose quase sempre tem reflexo otopedal. Ok? Reflexo otopedal, significado clínico, o bicho coça muito. Um cachorro que tem reflexo otopedal não quer dizer que ele tem escabiose. Mas um cachorro com escabiose quase sempre tem reflexo otopedal. Bom, em termos de caracterização clínica, né, como que é a escabiose? Lembra que a gente falou que a sarna demodésica, 30% dos pacientes têm acima de 1 ano e meio, né? Aqui a gente tem uma distribuição bem interessante. Ó. A gente tem um pico de 40% dos animais
né? Onde esses animais, eles têm de 1 a 6 meses de idade. Se eu juntar com menos de 1 mês, que é pouca gente, né? Cachorrinho muito bebezinho. Se eu juntar com o cachorro até 18 meses, até 18 meses, é isso mesmo, o amarelo, eu vou ter 41 mais 12, metade dos cães. Então, 70% dos cães com sarna demodésica se apresentam no seu consultório com até 18 meses. E 50% dos animais com escabiose. Depois eu tenho um pico no azul. Como escabiose é uma doença infecto-contagiosa, no azul ele tem um pico. De 12, ele passa para quase 20%. Por quê? Porque é a idade reprodutiva dos cães. Tá? E depois, conforme vai passando a idade, isso vai descendo. Então, ela se distribui em todas as idades, mas tem 2 picos. O vermelho, que é o pico do bebê, que está onde? Ele está em feira de animais, em loja, em feiras de adoção, onde o pessoal põe 3, 4 filhotes juntos. Nesse momento, ele pode passar escabiose de um para outro. E demora 2 meses para ter sintoma. Então, o cachorro vai para casa, né? Se adapta à nova casa, comida, vacina, tudo direitinho, daqui a pouco ele começa a coçar feito louco. É só você perguntar na anamnese. Há quanto tempo você está com o cachorro? Como que ele está? Como que ele não está? Né? Qual foi a evolução? Você vai ver que 80% dos pacientes têm 2 meses de evolução. Tá? E esse pico aí reprodutivo que é muito importante. Então essas 2 coisas chamam a atenção quando a gente vê a distribuição. Né? Acomete mais machos do que fêmeas, é o invertido da sarna demodésica. Isso é porque o macho, principalmente o macho que tem acesso à rua, né? Você já viram uma cadela, infelizmente uma cadela solta na rua no cio, você vai ver 5, 6, 7, 10, 12 machos atrás dela. Então o macho nessa movimentação, ele é mais promíscuo que a fêmea, ele caminha mais quilômetros, né, porque ele está atrás de fêmeas para se reproduzir. A fêmea geralmente fica mais próxima ao habitat dela. Isso faz com que o macho seja mais desafiado e acabe sendo mais acometido pela escabiose. Né? Mais em animais de pelo longo do que pelo curto. Esse levantamento que eu estou mostrando é da Universidade de São Paulo, ele é de 88, então 98, 2008, né, 2018, ainda tem 30 anos o levantamento, né? Mas ele é um levantamento, um dos mais consistentes aí com escabiose, de um grande número de casos, e hoje a gente, percebendo a nossa rotina clínica, a gente tem muito bicho de pelo longo mesmo com escabiose, né? Eu acho algumas coisas super interessantes do ácaro. Quando o ácaro acomete os animais, né? Olha esse bicho aqui, ó. Ele tem lesão aonde, ó? Ele tem lesão na borda da orelha, essa lesão hiperqueratótica, preguiada. Ele tem uma escarificação, uma escoriação, perdão, na face, tá? Ele tem essas pápulas, esse eritema meio com algumas escoriações lineares nas extremidades, né? Ele tem essa lesão em cotovelo, a gente chama de lesão em roedura de traça, ó. Segue a seta, ó. Parece que uma traça roeu, ela faz um caminho, né? Isso é típico de escabiose, lesão em roedura de traça, tá? Ele tem essas pápulas, né, crostosas aí na região cervical. Coça muito, muito, muito. O que era esse cão? Esse cão era um paciente da minha clínica que eliminou pulga e carrapato, fez dieta de eliminação, fechamos o diagnóstico de dermatite atópica, ele estava extremamente bem controlado com oclacitinib, Apoquel. Vocês vão ver isso na aula de alergia. O cachorro estava assim, velocidade de cruzeiro, mar azul, cristalino, céu azul, tudo indo bem. A proprietária liga e fala, ele voltou a coçar. Muitos desses cães voltam a coçar quando tomam Apoquel, nós vamos entender disso na aula de alergia. E a gente entendeu que ele provavelmente tivesse uma infecção por malacésia, que vocês vão ver isso em outra aula, ou uma infecção por bactéria. O que fizemos então? Aumentamos por telefone o oclacitinib para cada 12 horas. A proprietária voltou a ligar depois de uma semana e falar, ele piorou. A gente falou, traz o cão. Quando eu trouxe o cão, que nós olhamos essa orelha, essa orelha toda preguiada, falou, escuta, mas quanto tempo que ele está pior? Vamos olhar na nossa ficha, 2 meses. O bicho pegou escabiose em cima da sarna, ok? Isto pode acontecer, né? Veja que ele fez uma lesão de dermatite úmida aguda na região da escápula, de tanto que ele se coçou. Isso pode acontecer. Isso a gente vê
e a gente frequentemente come bola. Então assim, não esqueça, o bicho é alérgico, o bicho tem seborreia, o bicho tem foliculite, o bicho tem o que ele tiver vontade. O bicho tem o que ele tiver vontade. Mas ele pode pegar escabiose, tá? Então muita curiosidade com essa sarna é assim, ó. A sarna pega borda de pavilhão auricular, né? Pega a região do cotovelo. Enquanto você está assistindo, coloca a mão na sua borda de orelha, ela é geladinha. Coloca a mão no seu cotovelo, ele é frio. Aqui, ó, borda de pavilhão auricular com hiperqueratose e rarefação pilosa. Isso pega em gente? Isso pega em gente. Então essa mão é mão de estagiário, né? O estagiário funciona como uma barreira biológica. Se puder pegar, deixa pegar no estagiário. Melhor pegar no estagiário do que em você. No fim do mês você troca de estagiário. O estagiário ficou infectado, infestado, e não tem problema, vai para casa doente, mas você não pegou. Então tudo que você tiver medo de pegar, você manda o estagiário na frente, certo? Sacanagem. Ó, região de face caudal de membro pélvico, ok? Cotovelo. Extremidades, cotovelo, olha o cotovelo, hiperqueratótico, lignificado, tá? Extremidades, olha o pavilhão auricular desse bicho, olha o tamanho da hiperqueratose que ele tem, virou uma pedra, tá? Virou uma pedra todo o pavilhão auricular. Olha esse bicho. Então, eu vou voltar, não tem problema nenhum. Olha esse cachorro, olha o estado dele, olha o status nutricional, olha a orelha. Isso é uma escabiose de livro. Isso é uma escabiose clássica. Isso é uma escabiose que você vê um cachorro com um carroceiro na rua, você fala, isso é uma escabiose. Isso aqui não é uma escabiose tão clássica assim. Por quê? É um bicho que vive bem, é um bicho que come bem, é um bicho que dorme bem, o ambiente é limpo, ele toma banho toda semana num pet shop. Ele é um cachorro que mesmo que o proprietário fale, ele toma parasiticidas. Alguns parasiticidas são efetivos contra pulga e carrapato, mas não são efetivos contra pulga, contra escabiose. Mas deve ter algum nível de interferência. Por exemplo, se eu passar fipronil num cachorro, a escabiose dele jamais fica que nem esse cão que está na tela agora. Jamais. Então, esse cuidado que a gente tem com o nosso pet, né, de dar banho toda semana, de nutri-lo muito bem, imunizá-lo muito bem, ele tem um status nutricional, um status de ambiente, né, um ambiente limpo, né, uma vida boa, entre aspas, que se ele pegar escabiose, nunca é uma escabiose daquelas monstruosas. Isso faz com que a gente frequentemente se engane e erre o diagnóstico, porque ele começa a ficar parecido com um bicho com alergia. Então eu já atendi vários pacientes que têm dermatite alérgica, e já atendi vários que têm dermatite alérgica e pegam escabiose, mas já atendi vários pacientes que só tinham escabiose, já estavam tomando até Apoquel, ciclosporina, né? E era um erro de diagnóstico. Por que que a gente erra esse diagnóstico? Tá? Olha que condição horrível. Então, o que que eu falei para vocês que era interessante, né? Por que que a gente erra esse diagnóstico? Porque o parasitológico de raspado cutâneo, ele é positivo em aproximadamente 50% das vezes. Então, para a gente melhorar o nosso diagnóstico, a gente pergunta dos contactantes humanos. O que é engraçado dessa doença? Se não é engraçado, é curioso, né? O prurido é muito intenso, a lesão é eritematosa, descamativa, hiperqueratose e escoriação, mas isso chama muita atenção. As lesões acometem borda de pavilhão auricular, articulação húmero-radiocubital ou húmero-radioulnar, cotovelo, e também pode ser generalizada. Pensa aí, ó, pega na borda do pavilhão, não falei para vocês, mexe na borda do seu pavilhão, é geladinho. Mexe no cotovelo, é frio, certo? Quando o cachorro pega, ele pega nas áreas frias do cachorro. Borda de pavilhão auricular e cotovelo. Quando isso pega no ser humano, a moça, ela pega embaixo do seio, meio acompanhando o desenho do sutiã e do seio. No antebraço, porque a gente segura muito o cachorro.
Homem e mulher pegam na cintura. Por quê? Porque você tem calça, camisa, cinto, cueca, no caso da mulher calcinha. Você tem áreas de sobreposição de roupa. No caso da mulher, no sutiã, sobreposição de roupa, é a área mais quente. E no cachorro pega na área mais fria. Isso significa o quê? Esse ácaro deve gostar de alguma faixa de temperatura ao redor de 37, 36,8, por aí. Então acomete as áreas mais quentes do ser humano e acomete as áreas mais frias do cão. Talvez essa seja a explicação para a gente ter muito mais animais de pelo longo do que de pelo curto. Esse ácaro deve gostar de uma faixa legal de temperatura onde ele vai melhor. Alguns médicos dizem que não, o ser humano não pega escabiose. Ele tem uma hipersensibilidade à presença do ácaro. Porque a doença escabiose, o ácaro deveria completar o ciclo na pele, deveria se reproduzir, deveria colocar ovos. Isso não acontece na pele humana. Ok? Então, os médicos dizem que o ser humano ele não pega escabiose, ele apenas tem uma migração errática do ácaro. Quer estejam certos os seres humanos ou a gente veterinário que acha que pega, o ser humano é um bom sentinela. Então, outro dia eu atendi um outro cão que eu falei para a proprietária, como é que tá, como é que não tá, coça, não coça, coça muito, ele é alérgico, diagnóstico de atopia, mas ele piorou muito há quanto tempo? Nos últimos 2 meses. E aí eu olhei, um cachorro não tinha aquela cara de escabiose, como eu disse para vocês, está descaracterizado. Se você tem alguma lesão, nossa, meus braços estou quase arrancando. Lesões típicas de escabiose, tá? Então tomar muito cuidado com a anamnese e com o diagnóstico, porque o raspado não é efetivo como é efetivo na sarna demodésica. Então a gente pode se enganar, tá? Aqui é um trabalho da Rita Carmona, que foi a tese dela de mestrado de 2003, já vocês vão lá há muitos anos, onde ela compara o exame parasitológico de raspado cutâneo. Eu usei 2 autores, então eu coloquei aqui literatura e o serviço de dermatologia da USP, tá? Então o que ela viu? A literatura diz que o raspado é positivo de 35% a 80%. Ela conseguiu 73%. De 10 animais que ela raspava, ela achava ácaro em 7. Eu acompanhei a Rita é minha amiga pessoal, Rita Carmona. O raspado da Rita é consistente, é quase um scalp indígena, o negócio é feio, tá? Então é um raspado para valer. Quando você compara com a biópsia, a literatura diz que ao redor de 9%, a Rita conseguiu 5% de efetividade. Para e pensa nisso. Então, tem muito veterinário, a gente acompanha, viaja pelo Brasil, o cara fala, nossa, eu trabalho com dermato, olha, mas os meus clientes têm muito poder aquisitivo. Então, sabe o que eu estou fazendo? Já todo mundo que chega, eu faço tricograma, faço citologia e já faço biópsia. Pode cair do burro, tá? O histopatológico não fecha diagnóstico de escabiose, ele erra 95% das vezes. O histopatológico não fecha diagnóstico de dermatofitose, ele erra 74% das vezes. O histopatológico é bom para algumas outras doenças, Vocês vão ter nesse curso, por exemplo, doenças autoimunes. É importantíssimo o histopatológico, ok? E existe um exame na Europa que é o ELISA, é um teste de ELISA para detectar escabiose, A literatura diz que esse teste é efetivo em 83 a 92% dos casos. No trabalho da Rita foi em 70%. Então, para a Rita, fazer o raspado ou fazer a ELISA era a mesma coisa, tá? Então, o raspado ainda é o nosso ponto de apoio, lembrando que 73% você não vai conseguir num raspado, A Rita, vocês podem, isso aí é uma tese, está disponível na biblioteca, Vocês podem ver que a Rita fazia algumas regiões anatômicas, etc. Então, um raspadinho só às vezes erra muito. Qual é o lema que a gente utiliza para escabiose, Escabiose não é sempre que você vai ver esse ácaro maravilhoso, redondinho, Na verdade é uma fêmea, por quê? Porque aqui, ó, a gente tem um ovo dentro dela, tá? A gente, na verdade, nunca, quase nunca, ou bobagem, na verdade, metade das vezes a gente vê o ácaro, a outra metade a gente não vê. Podemos ver ovos, com os ácaros já dentro. Aqui é um pelo e o ovo aqui bem facilmente identificável, E aqui que é a cena mais desejada, que a gente vê o ácaro, os pelos com os ovos. E dentro formando os ácaros aí. Molezíssima se a gente achar essa imagem. Quando a gente acha esta imagem, está resolvido.
Quando a gente não acha, a gente pensa no seguinte: escabiose, suspeitou, trata. Ah, Ronaldo, não é exagerado? Escabiose, suspeitou, trata. Não tem o que fazer, você vai tratar a escabiose, ok? Com o que trata? Aí vem, né, de novo, já falei isso na sarna demodésica, vou replicar agora, né? Triatox, não se usa mais, não se usa mais, tá aí, tá documentado, tem todos os cuidados, pelo amor de Deus, não tem sentido dar banho com amitraz num bicho que tem escabiose, tá? Ivermectina, eu gosto. A velha e boa ivermectina, que eu posso usar de 200 a 400 microgramas por quilo, a dose é baixa quando comparado com Demodex, não dá efeito colateral. Esta dose também não pode ser feita naquelas raças de cães que podem ter reações, só toma cuidado com isso. A gente pode fazer doses quinzenais ou até semanais, 2, 3 doses, está resolvido. Milbemicina, né? Pode usar no cole, né? Mas hoje a gente nem opta mais por isso. Selamectina, né? Vai bem. E Simpari, que tem na bula, talvez seja o tratamento mais moderno. Às vezes a gente fala, puxa, será que esse bicho é alérgico? Vamos fazer raspado. Ai, não achei. Ou escabiose, suspeitou, trata. Mas aí, quando ele é alérgico, a primeira coisa que a gente faz no bicho é controlar parasita. Então, de repente, o ponto de partida é dar uma isoxazolina e já zera isso aí e vamos bola pra frente. O que é impressionante é que a gente pega bicho com escabiose, ou só com escabiose, ou só com alergia. Às vezes o veterinário tentou várias coisas e não tentou o óbvio. Trate uma escabiose caso você suspeita. Eu, Ronaldo, fico entre este produto e a velha e boa ivermectina. Se eu desconfio do proprietário, se eu falo assim, putz, será que esse cara está dando tudo que eu estou mandando? Sabe o que eu faço? Eu injeto subcutâneo na clínica, eu mesmo aplico. Lembrar que é importante tratar contactante. Sintomático ou não, cães e gatos. Eu tenho 8 cães, você vai tratar os 8. Só um você está com escabiose, vai tratar os 8. Detalhe, para sarna demodésica a gente fala muito de tratar o indivíduo. Sarna demodésica não tem transmissão horizontal, é só vertical. Não tem contágio pelo ambiente, escabiose tem. Então é tratar contactante, é jogar caminha fora. Se for casinha de madeira, é jogar no lixo, é queimar, é desinfetar a casa. O calor mata bem o ácaro. Então, se for canil, passa vassoura de fogo, passa vaporeto, não adianta só tratar o bicho. Se for a sua clínica que está tendo um surto de escabiose, seguramente pode ser que o bicho esteja pegando lá. Vai lá, passa calor em tudo, borrifa Neguvon, Triatox, aí sim, no ambiente, tem que se livrar do bicho. Importante, se você vai tratar o ambiente, repita a cada 15, 20 dias, porque os ovos, quase nada consegue matar os ovos. Se for uma casa com jardim, provavelmente um dia de muito sol, muito calor, esse ácaro não vai resistir. Mas se for o caso, você borrifa algum parasiticida, fipronil na grama, tem cupinicida que tem fipronil, que tem permetrina, aqueles mata-praga, tem um monte de coisa que você pode fazer. Nada disso no cachorro. No cachorro vai ser ivermectina ou sarolaner, que são as minhas 2 opções hoje. Existem outros tratamentos, eu prefiro esses 2. Triatox não tem o mínimo sentido. Lembrar que ivermectina não pode usar em Collie, Border Collie, Old English Sheepdog, Shetland Sheepdog, Australian Cattle Dog, Blue Heeler, nenhuma dessas raças. Na aula de sarna demodésica tem lá uma tabela com as raças que não se pode utilizar ivermectina, ok?